Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista empreendedora e a feliz mediadora dessa conversa, Alexandra Zanella. Prestem atenção nisso. Você já se perguntou quem são as mulheres que empreendem no Brasil? Segundo a pesquisa Mulheres Empreendedoras e Seus Negócios, elas são, em sua maioria, mulheres negras, mães e da classe C. O levantamento realizado pelo Instituto Rede Mulheres Empreendedoras, em 2022, bem novinho, aponta uma proporção de 60% de mulheres negras entre as empreendedoras brasileiras, além de 37% de mulheres brancas, 2% de descendência asiática e 1% de origem indígena. Considerando a potência dessas mulheres, hoje vamos conversar com a empreendedora e secretária adjunta de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Sul, Caroline Moreira. Seja bem-vinda ao Plano de Voo. Eu já vou chamar de Carol. Claro! Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Vou fazer a minha autodescrição. Por favor. Aproveitar que estamos aqui, né, no áudio. Eu sou uma mulher negra, no momento com tranças longas. Uma blusa bege com um casaco, um kimono amarelo, com brincos de búzios para trazer aí ancestralidade. Maravilhosa, gente. Eu tô só de olho nesse brinco maravilhoso que ela tá usando. E eu vou fazer a minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma blusa preta e estou usando um fone. Estou sem brincos, estou usando um relógio que é só uma pulseira para medir os passos, para que eu possa bater os meus 6.000 passos diários. Me provocando a cuidar da saúde também, que também é um problema das mulheres, né? Com que certeza. A gente, às vezes, deixa passar. Então, Carol, pra gente começar esse bate-papo, primeiro te agradecer muito, que eu sei que a sua agenda é bem apertadinha, então obrigada em nome do Sebrae por ter um tempo para vir aqui compartilhar com a gente tanta informação. Eu que agradeço, porque para mim falar com o Sebrae é sempre uma honra. Já estive palestrando em diversos espaços do Sebrae Nacional e outros estados, e o Sebrae é uma entidade que eu acredito muito. Então, com certeza para mim é uma honra também receber esse convite. Obrigada. Coisa boa ter esse feedback, gente. Carol, então eu queria que tu contasse um pouquinho da tua vida. Hoje você está secretária adjunta, mas você é uma empreendedora. Bate um coração empreendedor aí nesse peito? Me conta isso. Com certeza. Na verdade, eu até chamaria de empresária. Porque a empreendedora, muitas vezes, ela está num nível de conhecimento sobre o seu negócio. E aí, como eu fiz a minha empresa teve um crescimento exponencial, eu me chamaria de empresária para me colocar como o dono do supermercado, eu a dona da startup, a dona do hotel. A gente acaba, às vezes, colocando o empreendedorismo até como um momento, né, de uma fase até a gente chegar no empresariado. Porque esse empresariado que a gente visualiza é um empresariado branco, né, um empresariado cis. Então, eu gosto de me chamar muitas vezes de empresária, porque fazer um negócio, gerir um negócio e chegar no nível que o Negras Plurais conseguiu chegar, eu me coloco nesse lugar, mas claro que sim, uma empreendedora, né? Uma afroempreendedora, uma empreendedora social também. Eu acho que a gente acaba entrando em vários universos, né? Além do empreendedorismo como uma fala específica, como um tom, mas acho que temos vários aí. Empreendedorismo social, empreendedorismo racial, empreendedorismo negro, e aí a gente chega no empresário. Então, estou todos esses caminhos que me contemplam. Vocês já entenderam que o papo hoje aqui vai ser de muito ensinamento, então eu convido vocês a se acomodarem num lugar tranquilo, porque vamos ter uma hora de conversa muito interessante. Carol, tu sempre pensou em ser uma empresária? Desde pequena, tu já vendia tuas coisinhas? Como é que tu pensava assim? Ou foi uma coisa que apareceu na tua vida? Então, na verdade, eu acredito que o empreendedorismo realmente é uma veia que vem do nosso DNA, né? Enquanto mulheres negras, que nós somos as primeiras empreendedoras do Brasil, né? Fomos as quituteiras, as lavadeiras, as empregadas domésticas, as babás. E esse é o nosso DNA que já está nesse lugar do trabalho, né? Para nós é natural empreender e sustentar nossas famílias. E aí, na minha infância, meu pai disse que eu sempre fui uma
uma menina que era dona de loja, ou eu era... Ele disse que eu gostava muito de brincar de caixa registradora de supermercado. Olha, tu já estava ali para cobrar, né? Já estava querendo ganhar dinheiro. E gostei, eu nunca fui uma criança que brincou muito de boneca nesse lugar. Ou eu era dona de uma creche, ou eu era professora de uma escola. Eu sempre me coloquei num lugar de liderança desde a minha infância. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo outros caminhos. Eu acho que esses caminhos até não foram escolhas minhas. Eu acho que foram escolhas sociais, né? Daquilo que a gente acredita que vai ser próspero para nossa vida. Mas o caminho do empreendedorismo sempre teve muito presente. Minha mãe já foi empreendedora de vender Natura, de vender Avon. Eu acho que muitas mulheres já passaram por isso. E eu lá com uns 10 anos, eu já pegava um bolo da minha mãe para vender nas vizinhas. Minha mãe ficava braba. Disse, eu quero vender, Eu sempre gostei de vender. Eu sempre gostei de estar com as pessoas e de vender algum produto. Então, vamos dizer que eu sou empreendedora desde os 10 anos. Olha, e gosta de vender. Tu é um sonho. Tu é o sonho de uma sócia. Porque o vender é uma arte. Não é fácil vender. Não é porque a pessoa fala bem ou conhece o produto que ela sabe vender. Eu sempre gostei de vender. Acho que o meu primeiro trabalho formal foi numa banca de revistas no centro de Porto Alegre, vendendo cartão de Natal, na época de Natal. A minha mãe ia todo dia lá e falava assim, tira ela daí, ela não precisa trabalhar. Daí ele dizia, mas ela quer trabalhar, é a minha melhor vendedora de cartão de Natal. E depois disso, eu fui estagiária de telemarketing. E eu também era campeã de vendas no telemarketing. Depois fui estagiária no Banrisul. E quando eu fui estagiária no Banrisul, já na minha vida acadêmica, eu vi que lá existia a possibilidade de vender seguro de vida, título de capitalização. Virei ganhadora também, ganhei muitos prêmios e ser a melhor vendedora de títulos e outras coisas. Eu ganhava uma comissão gigantesca, né, que estagiária nem poderia ganhar, mas como eu ajudava, inclusive, os próprios gerentes, esse dinheiro ia para os gerentes, eles me davam um valorzinho a mais. A percentagem justa, Exatamente. Né? E, além de tudo, eu vendia bolsa, eu vendia brinco. Tudo que eu achava que dava para vender, eu sempre levei. Qualquer lugar que eu trabalhei, eu sempre vendi alguma coisa. É algo que eu achava que ia agregar no meu financeiro. E sempre foi uma satisfação. Para mim, nunca foi difícil. E o meu pai sempre fala para mim, inclusive, que eu sempre vendi pente para careca. Melhor pai, gente. Que incentivo, né? Ele incentivava, mas ele ficava um pouco preocupado, porque eu gostava muito de vender. Daqui a pouco ela vendeu todo mundo, já vendeu a casa, já vendeu... Emprestou o pai, alugou o pai. Tá valendo. Mais ou menos isso. E quando eu vendia internet, por exemplo, quando eu trabalhei com 16 anos, eu vendia internet para quem não tinha computador. Então, acaba que Como assim, Carol? Você realmente vende pente para pentear careca. Exatamente. Eu acho que a questão da venda, para mim, ela é um lugar de alta performance e também é um lugar de a gente se potencializa através da vontade de conseguir mais, né? Então, eu acho que eu sempre tive um pouco desse perfil de crescer, de conseguir mais, bastante competitiva, diria, mas num lugar muito saudável de eu mesma me superar. E eu acho que as vendas, para mim, bater meta, para mim, sempre foi algo muito gostoso. Eu sempre gostei de bater meta, não Dizem via... que quem gosta é assim, ó, fica maluco. Tu tinha um sino também para bater? Tinha um sino! Eu tinha aquele sino, eu adorava bater aquele sino. Eu me lembro que eu ia na janelinha lá com meus 16 anos e batia aquele sino. Minha mãe ficava preocupada porque eu chegava 9 horas da noite em casa. E eu dizia, mãe, hoje eu vendi 15, enquanto meus colegas vendiam 5. Eu sempre fui realmente um destaque onde eu trabalhei, desde sempre. Eu acho que como não digo que eu fui desviada, mas eu tive uma carreira projetada para um outro lado. O lado das vendas nunca foi um ideal da minha família, do meu pai, da minha mãe. Sempre achavam que era um bico meu, né? Eles nunca viam isso como a Carol vai ser algo relacionado a vendas. Não, a Carol gosta de dinheiro, tem um extra para comprar umas roupinhas da moda, então ela faz isso como bico. Mas eu já via isso como uma possibilidade muito grande. Eu já enxergava de outra forma. Então foi mais ou menos isso, assim, foi nessa ideia de construção desde pequena, vendendo bolo, depois pizza, depois docinho. Eu criei, inclusive, uma fábrica com uns 20 anos de Companhia das Trufas. E eu vendia, coloquei minha mãe, coloquei vizinha para trabalhar. Tá vendo que eu falei que ela envolvia a família inteira? Envolvia a família inteira. Depois desse podcast, eu já vou estar vendendo alguma coisa para ela, gente. Ela já me convenceu aqui. Já tá resolvido isso. Teve vezes, depois de um tempo, o que tu quer vender que eu quero comprar? Eu nem sei, mas pode me vender que eu vou comprar. É mais ou menos
menos isso, né? Eu acho que a venda é uma magia. Essa magia, ela na verdade, ela perpassa por uma autodescoberta também, né? Porque uma pessoa que se vende, uma pessoa que vende um produto, muitas vezes ela vende porque ela acredita naquele produto e porque ela acredita em si mesmo. Então, eu acho que é muito da autoconfiança que a venda sempre me trouxe. Uma possibilidade de eu existir através da venda. Eu sendo a melhor, eu tinha uma possibilidade de existir de uma outra forma. Eu acho que também era um mecanismo de não só de autopertencimento, mas um mecanismo de eu me enxergar como potência. Eu acho que essa era hoje, fazendo uma análise assim, mais subjetiva, né? Eu vejo que a venda também era um mecanismo de eu me proteger e de me sentir potente. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Por isso que eu acho que eu gostava tanto. Nossa, forte isso que tu tá trazendo, essa análise, né? Porque, às vezes, quando a gente fala, tem até eventualmente, até um certo preconceito, né? Com a venda. Tipo assim, venda, qualquer um vende. A gente escuta bastante isso, mas vender qualquer um vende. Não é verdade. Gente, não é. Não é mesmo. Eu acho que também tem uma outra questão que todo mundo tem seus dons, né? E todos eles podem ser trabalhados. E sim, todo mundo pode vender. Mas existem pessoas que têm alguns dons específicos, né? Eu me vejo como uma multiartista. Então, a venda faz parte dessa arte. A forma de vender também é uma arte. Então, eu vejo que essas multipotências vêm muito através dessa arte, né? Desse lugar artístico, de se mostrar, de gostar de aparecer. Tem tudo isso também. Tem muitas coisas dentro de uma venda, dentro de uma arte de desenvolvimento pessoal, na verdade, né? Vender também faz parte de um desenvolvimento humano. Vender também faz parte da nossa colocação no mundo. Então, tem muitas coisas que a gente coloca a palavra venda apenas como um fim. Mas dentro dessa venda, a gente tem muitas coisas subjetivas que a gente pode, inclusive, se autotrabalhar, se autoanalisar através de um processo de venda. Simples processo de venda. Vocês estão ouvindo, né? Eu avisei que ia ser incrível. Tu é aqui de Porto Alegre, Carol? Eu sou de Santana do Livramento. Fronteiríssima. Fronteira com o Uruguai. E eu acho que eu vivi até uns 6 anos lá. Depois fui morar em Novo Hamburgo. E na separação dos meus pais, eu vim morar em Porto Alegre. Então, eu moro em Porto Alegre mesmo faz 20 e poucos anos. Não vou dizer todos, não vou dizer minha idade. Não, vamos pular isso daí. Essa coisa de ficar aqui falando idade, assim, vamos deixar assim, né? Eu gosto de dizer que eu tenho quase 40 e eu me orgulho dos meus cabelos brancos e eu me orgulho da minha história. Às vezes, aparentemente, não pareço ter quase 40, mas eu tenho quase 40 anos. Eu acho muito bom também ter quase 40. Eu gosto, eu gosto. Isso é bom. Quando que passa a existir pra ti no mundo, bom, a vendedora já era, né? O Negras Plurais. E eu queria que, para quem está nos ouvindo e que não conhece, que tu também nos contasse um pouquinho sobre esse projeto. Claro. Na verdade, Negras Plurais, ela vem de uma demanda minha pessoal, né? Primeira coisa é que eu fui fazer contábeis. Eu ia te perguntar, qual é a tua formação? Eu sou formada em ciências contábeis. Tá bem. Ela faz contabilidade, ela vende. Deve fazer um fluxo de caixa, que é uma beleza. Não sei fazer. Eu acho que eu não aprendi a fazer o fluxo de caixa. Eu até sabia, mas eu digo que eu esqueci. Eu tenho uma memória bem seletiva. Aquilo que eu não quero lembrar, eu esqueço mesmo. Na verdade, eu fui fazer contábeis para ser auditora fiscal da Receita Federal, que é o cargo do meu pai. E eu me inspirava muito nele e eu queria ser que nem ele. Mas eu nunca fui que nem ele em todos os aspectos. Eu tinha algumas coisas diferentes dele, que eram um pouco das coisas da minha mãe, né? Porque a gente é essa mistura de DNAs, mãe e pai, né? Meu pai é um cara mais reservado, minha mãe é uma mulher mais despojada. Meu pai é um cara mais pragmático, minha mãe mais sentimental. Meu pai é um cara mais sério, minha mãe é uma mulher mais alegre. E eu tenho a mistura dos dois. E eu acho que essa parte da venda é um pouco da minha mãe, assim. Da minha mãe, dos meus avós, da minha tia e de todas essas pessoas, né? Que me antecedem. E aí, no decorrer da minha carreira, da carreira contábil, eu fui percebendo que eu não queria estar com números e nem trancada numa parede de 4 paredes. E eu chamo que eu fazia débito e crédito o tempo inteiro, né? Eu era campeã de lançamento, com certeza. Eu sempre gostei de ser campeã, tá? Eu fui criada para ser 01. Que ótimo! É isso que queremos mesmo. E trabalhou bastante... Deu muito, tem um custo alto pessoal, né? Sim, Carol, pra se chegar até aqui. Exato. Essa coisa, nossa, que sorte tem a Carol. Não existe, não existe. Imagina que com 14 anos já estava lutando para trabalhar dentro do centro de Porto Alegre.
porque minha mãe não queria que eu trabalhasse, nem meu pai. Então, para eles, era uma briga diária de eu sair daquele projeto que era vender cartão de Natal. E eu fiz questão de trabalhar. Então, eu trabalho desde os 14 anos, né? Quando eu fiz 16, eu fui rapidamente me inscrever para fazer estágio, porque eu já queria trabalhar com 16. Então, quando veio a possibilidade de trabalhar, era a única coisa que eu queria. Eu sempre soube. Hoje eu sei que eu sou uma workaholic raiz, infelizmente. Não indico, não indico. Carol, vou te contar uma coisa que é boa. Eu sou uma workaholic em recuperação e dá. E dá pra recuperar? Dá pra recuperar. Eu tô em processo de. Estamos, então. Estamos em processo de, muita concentração, mas dá. Mas dá. E aí, nessa carreira contábil, eu me tornei mãe, né, do Miguel. E aí, quando eu me tornei mãe do Miguel, foi um momento muito difícil para mim. Porque eu trabalhava na Petrobras naquela época, né? Eu era terceirizada, ganhava muito bem, obrigada. E aí, fiquei grávida, fui demitida grávida. E aí, eu não tinha... A realidade do Brasil, hein? Foi complicado, mas eu fui indenizada, deu tudo certo, né? Mas, depois disso, a minha percepção sobre o mundo, ela mudou. Porque como eu acessava todos os espaços, eu achava que acessava todos os espaços, eu acreditava na meritocracia, eu acreditava que todos podiam. Eu tinha uma crença sobre democracia racial, que é construída, né, pelo nosso Estado, principalmente, muito diferente do que ela realmente era. E quando eu me tornei mãe, eu vivi o racismo na pele. Eu vivi o racismo quando eu estava gestando. De uma forma muito violenta, de não quererem me atender, de eu demorar 6 meses para conseguir uma obstetra, de eu sair chorando de um hospital, porque eles falaram que não iriam me atender, que eu não tinha condições de ser atendida naquele hospital. E aquilo foi me atravessando e eu não fui entendendo que aquilo ali que eu estava passando era racismo. Eu demorei, porque existe um tempo para a gente entender o se tornar-se negro, que ele é tão forte e a gente não quer acreditar, que a gente demora muito tempo para acreditar que aquilo que a gente viu foi racismo. E aí, quando meu filho nasceu no hospital bem elitista e eu passei por muitas violências obstétricas, diversas, e aquilo, de certa forma, me deprimiu e me fez parar para analisar. Como é que eu vou continuar na área contábil, pensando em números, se eu tenho a vida de uma criança negra para cuidar? Um homem negro, né? E a gente sabe que os homens negros, a cada 8 minutos, um homem negro é assassinado no Brasil. E muitas vezes por engano. Existe todo um processo que é para matar esses meninos negros. E eu era mãe de um menino negro retinto. Então, isso me causou muito impacto, né? Eu diria ser confundindo com, ele é um menino angolano. Não, ele é brasileiro, existem negros no Brasil. Que coisa! Né? Mais de 50%? Inclusive, mais de 50%. Se alguém tá em dúvida, vamos ajudar aqui um pouco estatística. E estatística de IBGE, tá, gente? Não do Instituto Vozes da Minha Cabeça. Isso é importante. Sim, exatamente. E nessa vivência, eu me deprimi por um tempo, fiquei muito deprimida. E aí eu disse, bom, quando eu voltei para a área contábil, que faltava 1 ano e meio para me formar, demorei 1 ano para voltar, eu disse, eu vou terminar essa faculdade, vou entregar o canudo para minha família, porque eu sei que para eles é importante. E hoje em dia não é só para eles, para mim também, para a comunidade negra também, ter uma mulher negra formada é uma vitória para uma sociedade, para uma comunidade que sabe que o estudo foi negado por muito tempo. E aí nisso, eu disse, eu vou fazer outra coisa. Aí eu comecei a fazer rodas de conversas nas escolas, para poder levar a literatura negra para crianças. E não tinha livros aqui em Porto Alegre. Na Saraiva, em nenhuma livraria específica que eu procurava, nunca tinha livros de literatura negra. Eu fui procurar em outro estado, achei uma livraria de uma mulher negra que me mandava livros de Minas Gerais para eu poder levar para fazer a Hora do Conto. E aí eu comecei a fazer essas horas do conto e comecei... criminoso isso, porque é a impossibilidade do acesso, né? Exato. Mas é que como é tão naturalizado... Isso. E a gente não conseguia perceber. Eu não percebi enquanto mulher negra, né? Então, isso eu tô falando de mais de 10 anos. E 10 anos foi ontem. Ontem, né? pra história, 10 anos não é nada. Mas 10 anos foi ontem. Enfim, eu fui me descobrindo, fiz a Hora do Conto, criei outros projetos. Fui criando projetos de empreendedorismo consciente para levar questões de raça e gênero para as empresas. E ninguém me contratou, a empresa faliu. Eu nunca tive nenhum cliente. Não acredito. Eu fiz cartão de visita, eu fiz tudo bonitinho. Eu montei um bom marketing. Eu sempre fui uma boa comunicadora, eu acredito nisso. E não deu certo, ninguém queria comprar, porque diziam que o racismo aqui no Sul não existia. Então, não precisava ter um produto sobre questões raciais aqui, né? As empresas não queriam nem ouvir. Não queriam ouvir. Há 10 anos atrás, não queriam ouvir. A impressão que eu tenho é que 10 anos depois disso,
as empresas ainda têm muita dificuldade para ouvir. Ainda existe uma resistência, mas também existe a outra resistência, que é a resistência desses movimentos que vêm se posicionando de uma forma, às vezes, bem mais ativa e tendo mais voz devido, inclusive, à própria manifestação das redes, o acesso às redes sociais. Isso ganhou força, né? Porque se a gente tivesse sem um computador e um celular para poder se comunicar, estaríamos ainda há 10 anos antes, né? Sim. Então, eu acho que a evolução da tecnologia auxiliou a comunicação das pessoas negras de manifestar suas insatisfações. E aí, nisso, eu fui me descobrindo, criei esse empreendedorismo consciente, era o nome da minha empresa, que deu errado. Aí depois disso... A gente conta sobre falhas aqui, tá? No plano de voo, né? É muito importante. E eu acho que é bom, inclusive, porque a gente acredita que quando a gente chega num certo patamar, a gente chegou porque, de alguma forma, foi fácil. E não foi. Todo mundo, por algum momento, já pivotou, que a gente chama, né? Todo mundo. Todo mundo já deu errado, todo mundo já faliu. E, claro, para nós, enquanto pessoas negras, não é bem falir, né? Eu acho que tem uma outra concepção, porque a gente não tem como falir uma empresa que nunca foi multinacional. Mas a falência, ela é para quando tem muito recurso, que não é o nosso caso. Então, pensando nisso, criei uma produtora, que chamava Três Tons de Preto. Foi uma das primeiras produtoras de produção aqui negra, que só trabalhava com um viés de produção cultural, pensando nesse lugar LGBTQIA+, em toda essa concepção de corpo de trabalho. Então, todas as pessoas que trabalhavam, tanto no audiovisual, na maquiagem, eram pessoas negras. E aí, a gente começou a ocupar espaços que não eram ocupados, como nosso primeiro evento foi na Guete, nosso segundo evento foi na Cidade Baixa, Padre Chagas, e alguns lugares onde a gente também não acessava. E aí, a gente levava as comunidades negras para fazer trabalhos de empoderamento feminino através da estética. E não só a estética como subjetivo. A gente levava sempre uma terapeuta para a gente começar a abordar a conscientização e fortalecer as mulheres negras como um todo. Mulheres e pessoas LGBTQIA+. E o Três Tons de Preto, que eu chamo meu primeiro filho, assim, de trabalho, que deu certo. Deu muito certo enquanto ele existiu. Chegou um momento que ele deu uma estagnada. E aí, quando ele deu uma estagnada, a gente decidiu encerrar o projeto. E aí, também entrei num outro viés de ficar mal, né? Entrei novamente na minha concha de o que eu vou fazer agora se Três Tons estava dando certo, não deu certo. E nisso eu fiquei imersa num momento meu comigo mesmo, chamo de reforma íntima, assim. Amei, reforma íntima. Vou pegar pra mim. Pode pegar. Hora de ir pra reforma íntima. Nessa reforma íntima, eu fiquei uns 45 dias estudando e lendo muito. Eu achava que eu não sabia o suficiente, eu acho que a gente nunca sabe mesmo. Mas nem tanto, né? Algumas coisas a gente já tá sabendo. Alguma coisa a gente já sabe. A gente anda bem esperto. E li muito. E teve um livro que me tocou muito, que foi o último que eu li, inclusive, foi a Chimamanda, americana. Deusa. E nesse livro ela falou da questão das manifestações, né? De que ela escrevia algo no site dela, ela ficou super reconhecida no site. E quando ela ia levar a palestra dela para uma faculdade, as pessoas não entendiam o que ela estava se manifestando. Então, era mais um viés de que ela foi ganhando força nas redes sociais também, mas ela não tinha força quando ela dava palestra, porque ninguém acreditava no discurso que ela tinha, a forma no qual ela se manifestava, a forma no qual ela falava, e ela decidiu mudar o fluxo, a maneira de se comunicar para poder ser ouvida e respeitada. E aí, naquilo, eu me identifiquei e pensei, de repente, eu estou comunicando errado. De repente, estou falando muito alto, porque nós, enquanto mulheres negras, fazemos uma autocrítica muito grande a respeito de como a gente se manifesta, né? Desde o nosso tom de voz é questionado. E aí, eu disse, nossa, então... Sim, uma mulher branca que fala alto e tudo mais, mostra força... É até bonitinho, né? E esse é o meu caso. Eu sou uma pessoa que vocês já viram, né? Que falo com as mãos também, falo alto. E eu já ouvi como uma característica positiva e está do lado de uma amiga negra que tem a mesma característica que eu. Fala, nossa, como ela é agressiva. Exato. São os estereótipos, né, que foram construídos. Precisamos quebrar. Precisamos, aos poucos. Estamos aqui hoje também para quebrar um pouco disso. Sim, exatamente. E aí, naquele livro que me abriu os olhos de que eu deveria me manifestar de uma outra forma, me veio o nome Negras Plurais. Que é um nome fortíssimo. Veio numa madrugada, assim, umas 13 e pouca da manhã, eu tava lendo o livro, e aí veio Negras Plurais, eu escrevi. Quando eu acordei, eu disse, o que eu vou fazer com esse nome, Negras Plurais? O que é isso? O que eu vou fazer com isso?
E aí eu disse, eu vou pegar negras, então tem que ter mais mulheres, né? Se eu for falar de negras, tem que ter mais mulheres. Então eu vou chamar as mulheres que me constituíram, que me ensinaram, que me auxiliaram, para eu poder fazer um evento e mostrar para outras pessoas quem são essas mulheres. E aí eu fiz um lançamento no dia 25 de julho de 2018, do primeiro evento da Negras Plurais. E 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. No Charlie Brown. Eu estava lá. Ai, meu Deus do céu! Eu estava lá. Ai, que honra! Eu tô sorrindo enquanto fala isso, porque voltei para 2018 e foi um dia, um momento muito importante para mim também. Então, eu estava lá nesse... Foi marcante, Presenciei, né? Foi demais. Foi. E ali eu era um experimento, na verdade. Ainda não existia um negócio. Era só uma ideia de a gente se sentar entre mulheres e conversar e cada uma contar a sua história. Era só isso. Só que daquilo ali foi muito maior do que eu imaginava. A força que nós temos enquanto comunidade, enquanto mulheres, enquanto pessoas que estamos juntas, de mãos dadas, contando nossas histórias, sendo ouvidas, respeitadas, cada uma na sua individualidade, isso fortalece muito uma outra. E aí eu disse, eu não posso só fazer esse projeto, eu vou ter que continuar. E aí... É uma inquieta, né? Nossa, cara. Muito, até demais. Que energia é essa, gente? Com um pouco de cafezinho dá uma melhorada, né? E aí, nisso, eu disse, ok, vou fazer um plano de negócio, então. Me sentei, fiquei um mês fazendo um plano de negócio. Que é importante, né, Exato, Carol? Exato. E aí, eu montei ali missão, visão, valores. Conversei com quais eram meus projetos, o que eu ia criar, quais são os infoprodutos que eu ia fazer, como é que eu ia criar uma linha de tempo. E aí eu criei, primeiro nós vamos fazer workshops e nós vamos fazer uma trajetória nacional primeiro, porque como eu acreditava que o Rio Grande do Sul não estava preparado para essa conversa, de ter uma startup de mulheres negras, eu fui para outros lugares como São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu lancei Negras Plurais em São Paulo, em novembro, lancei Negras Plurais em dezembro e no Rio de Janeiro, e fiquei fazendo eventos em Porto Alegre durante todos esses meses igual. E quando eu fiz os lançamentos em São Paulo e Rio de Janeiro, Negras Plurais fez um boom. Porque lá eu já conhecia mulheres muito importantes que foram nos meus eventos, escritoras, como a própria escritora Vilma Piedade, que escreveu Dororidade, foi uma participante. A psicóloga Cíntia Aleixo, que também faz parte do quadro, às vezes, da Fátima, que fazia parte da Fátima Bernardes. E eu tive ainda um arcabouço de antes de lançar. Um dia antes do lançamento, eu fiz uma entrevista com a Maju Coutinho na Globo. Então, eu já cheguei em São Paulo com essa força dessas mulheres todas, né? E quem me puxou muitas orelhas para eu criar um projeto meu foi a própria Eliane Dias, esposa do Mano Brown. Que eu participava de um grupo no qual elas me chamavam de Cola. Que era um grupo chamado Pretas, Pretas, Pretinhas. E eu fazia muitas intermediações ali dentro. E eu era praticamente a líder daquele grupo. E naquele grupo que eu ganhei respeito, foram essas mulheres negras que fizeram eu acreditar que eu deveria fazer um negócio meu, sair dos bastidores, porque nos Três Tons eu era bastidora, eu era uma produtora. E elas diziam, tu tem que fazer à frente, tu é uma mulher articuladora, todo mundo gosta de ti, gosta do teu trabalho, respeita teu trabalho. Então, a Eliane Dias me puxou um de orelha, eu nunca esqueço, agradeço ela sempre. E disse, tá na hora de tu te projetar enquanto uma mulher potente também. Tu não é mais só uma mulher que está aqui para produzir pra gente. Tu é uma mulher que pode produzir seus próprios negócios. Que responsabilidade, né? Bastante, né? Mas... E quem me lançou em São Paulo foi a Ignalda Cortes, né? Que teve a primeira assessoria de influenciadores digitais em negros do Brasil. A Ignalda Cortes me levou para um evento, um summit, agora não vou me recordar. A Social Media Week, né? E ela me levou como palestrante e também eu já ganhei essa projeção lá. E o Negras Plurais só tinha um mês. Eu já tinha todo o projeto pronto, eu já tinha a identidade visual pronta, eu já tinha o cartão de visita. E aí, nesse evento do Social Media Week, eu conheci todo mundo, entreguei meu cartão para muitas pessoas. E quando eu lancei no outro mês, todo mundo já sabia que existia Negras Plurais. Então, foi assim que eu lancei. Nesses 4 meses, eu fiz um planejamento de 4 meses, de julho a dezembro, eu não ganhei nada. Nada. E aí, pagando pra trabalhar. Mas muita gente me ajudou. Um pagava minha passagem aérea, o outro pagava o meu hostel. A força do coletivo, Exatamente. Né? Hostel, né? Não era hotel, era hostel mesmo, com um monte de gente que eu não conhecia, que eu tinha que dormir em cima do dinheirinho. Mas tudo bem. No meio Nossa, olha, aquela fase foi incrível. Mas hoje tu tem boas histórias pra contar. Eu tenho. Foi muito bom ter gatinhado, assim, nesse processo, que eu acho que foi eu coloquei a intenção de ser 4 meses e foi 4 meses.
eu disse, vai ser em 4 meses que eu vou crescer meu negócio. E foi em 4 meses que eu consegui crescer meu negócio. E depois dali, sim, eu comecei a ganhar dinheiro. Aí, nesse meio tempo, a Negras Plurais era uma rede de empreendedorismo, de mulheres negras. Aquilo foi aumentando, foi crescendo, né? E eu fui convidada, né, nesse tempo para ser curadora e gerente do projeto Canal Preto do Ministério Público com a ONU e com a OIT. Convidada pela doutora Valdirene Assis, uma procuradora que me conheceu nesse grupo também, Pretas Pretinhas. Disse que eu não poderia ser ninguém melhor do que eu para ser gerente desse canal. Então, eu lancei, junto com o Canal Preto, fui eu que auxiliou na conexão das matérias. Durante 1 ano, fui eu que fiz a parte de curadoria e gerenciei esse projeto. E nisso eu toquei Negras Plurais de uma forma mais amena, mas fui construindo a minha carreira ali. Quando veio a pandemia, eu já estava palestrando, eu já estava nas redes sociais, eu já fazia mentorias online. Então, eu já estava no meio, né, de empreendedorismo, já tinha crescido um pouquinho, já tinha uma capilaridade, assim, de conhecer, as pessoas já me conheciam. E aí, eu estourei na pandemia. Na pandemia foi onde aconteceu, porque as mulheres negras não sabiam o que fazer quando a pandemia chegou. E eu tinha criado um projeto, que eu estava em licença maternidade, eu tinha já engravidado a Luna tinha 3 meses, e eu tinha criado um projeto que era sobre um workshop que eu ia lançar, dia 10 de março. Dia 16 de março, que era meu aniversário. E dia 16 de março veio todo mundo em casa. O bendito... Lockdown, o lockdown. No dia do meu 16 de aniversário, eu março. cancelei minha festa, que era meu aniversário. E aí veio o lockdown, e aí eu peguei e disse, olha, esse projeto não tem nome, eu já sei qual é que vai ser. Vai ser Na Crise Sonhe. Ah, que nome! Tu é boa em nome? Sou, demais. eu adoro. Quando eu tiver em dúvida sobre nome para projeto, eu já sei a quem eu vou recorrer. Eu cobro caro, mas dá pra Não pagar. tem problema, é isso aí. É assim mesmo. Tu quer um nome normal ou tu quer um super quer nome? um nome que dá certo. Quer um nome dá que- certo. Esse Na Crise Sonhe foi um projeto, um workshop para mais de 100 mulheres do Brasil e do mundo. Vieram mulheres da Itália. Online. Então, veio mulheres da Itália, dos Estados Unidos, africanas, e mulheres, muitas brasileiras que estão fora do país, participavam. Criei uma rede de lives, então eu fui uma das primeiras que começou a fazer live. Fui eu, porque eu adoro fazer live. E aí eu comecei a construir, assim, um outro segmento na parte das Negras Plurais, que era workshops online serem mais mensais, né? Ele acontecia a cada 3 meses, eu comecei a fazer isso mensalmente. Comecei a criar um outro processo de buscar patrocínio, inclusive, para os meus workshops. Porque nesses workshops, cada mulher pagava uma taxa de matrícula. Então, em média, era R$120 a R$200 a matrícula. Eu comecei a conseguir investimento com empresas que começaram a acreditar em mim, que eram empresas de mulheres, né? Todo mundo que me contratou até hoje sempre foram mulheres, tá? Eu sempre fui contratada por mulheres, sempre. Todos os negócios que eu fechei até hoje foram com mulheres. E aí comecei a ter apoio, e aí comecei a colocar... Quando elas me conseguiam apoio financeiro, mulheres indígenas, mulheres com deficiência, pessoas com deficiência, botavam intérprete de Libra em todos os meus eventos. Então, eu já venho trabalhando há 4 anos com essa diversidade, trazendo outras realidades, todos os tipos de mulheres, todos os corpos, todas as etnias, né? E trabalhar muito com essa questão também eu contratei já mulheres trans, uma das primeiras mulheres que eu contratei para trabalhar quando eu ganhei um dinheirinho melhor, foi uma mulher trans, ela me chamou no LinkedIn, e esses tempos ela me ligou me contratando para fazer uma palestra. Olha, que coisa, o mundo! Ela me contratou para fazer uma palestra e disse, olha, essa mulher aqui me tirou da prostituição, e ela me conseguiu fazer com que eu crescesse, me deu muitos cursos, que eu dava curso para ela o tempo inteiro. E hoje em dia ela trabalha numa multinacional e ela me contratou. Então, são essas coisas. Uou! Gente, isso chama, de fato, a transformação social, né? Quando a gente movimenta e da tua necessidade nasceu algo pro coletivo e é o que... É o que vibra, né? É o que vibra e essa potência que tu é hoje. Tu tens ideia de quantas vidas de mulheres tu ajudou a mudar? Então, as contas que eu fiz... Vamos pedir pra menina que fez? Contabilidade. Então, eu já dei um curso para 1 milhão de mulheres, né? Oi? 1 milhão de mulheres. Eu fiz uma consultoria para todas as consultoras da Natura. E era 1 milhão de consultoras da Natura do Brasil inteiro. Fora Que isso, coisa eu dei linda! muitas palestras para mais de 1.000. Eu acredito que eu devo ter impactado 1.100.000 pessoas. 100.000 como um todo e 1 milhão específico desse projeto. Então, foi mais ou menos isso que eu impactei nacionalmente. Mas foi assim... Algumas mentorias que eu dei individuais, por exemplo, também causaram muitos booms, assim,
de mulheres que hoje em dia têm programa de TV, então, que estão morando nos Estados Unidos. E o quanto essas mulheres também impactam outras mulheres, Muito né? mais, Que a gente muito não mais. consegue nem dimensionar essa rede. Não tem como, vai saindo das nossas mãos, né? Porque, na verdade, o que acontece? Enquanto eu sempre gostei, como foi falado desde o começo, de dinheiro. Beleza, e tá tudo bem. E nós, mulheres negras, somos criadas para não gostar de dinheiro, né? E como nós somos, inclusive, moeda de troca, Sim. né? Então, acaba que a concepção de valores de dinheiro, a gente não se vê enquanto uma potência financeira, muitas vezes. Demora pra gente se ver enquanto empresária, como eu falei. Demora pra gente se colocar no mundo enquanto uma empreendedora de sucesso. Tem um processo que o racismo faz com a gente, que é mexer totalmente no nosso principal fragmento, que é a autoestima. E aí, quando a gente tem uma mulher que diz, olha, dá pra conseguir, nós vamos fazer esse caminho aqui, e dá pra você ganhar tantos mil, mas tu vai ter que fazer isso, vai ter que olhar pra esse lado, vai ter que cuidar da tua identidade visual, vai ter que falar dessa forma, não vai poder militar pra ganhar dinheiro, né? Porque nós, mulheres negras, quando a gente se empodera de quem a gente é militante. A gente quer mudar o mundo. Mas quando a gente fala de concepção comercial e venda, a gente não vai conseguir mudar militando, a gente vai só fazendo uma construção. Então, existe uma narrativa construída, que é uma narrativa que tem um discurso brando. E não só um discurso brando, como um discurso muito específico para a gente conseguir acessar. Nomenclaturas diferentes, para que a gente não consiga acessar. Então, eu fiz 2 acelerações internacionais, uma com o Founder Institute, que é uma maior instituição de startups do Vale do Silício, do mundo. Eu ganhei uma bolsa que foi selecionada por pontuação, né? Fiz uma prova e ganhei uma bolsa. E fiz essa aceleração internacional de startups mundial. E ali eu conheci muito sobre as nomenclaturas que se usam. Eu não sei nada, eu não sabia inglês, né? Ainda sei pouco. E o inglês, né? Sabe fazer uma parte também é uma barreira. É uma barreira. Hoje, a gente trata aqui de números de inglês no Brasil, de que fala-se entre 13% e 5% da população que domina o inglês. Sim. Então, a gente vê muito no mundo dos negócios milhares de palavras em inglês, Sim. quando, na verdade, eu sempre brinco, né? Que a gente tem uma palavra, as pessoas falam, né? Várias coisas. Pega o bowl pra mim. Gente, a gente tem uma palavra chamada cumbuca. Como é que a gente vai trocar cumbuca por bowl? Exato. E imagina na linguagem de startup de negócio. Startups de negócio. Startup já é um nome, né? Diferente, exatamente. Né? Aí é um network, aí vamos fazer um briefing, vamos fazer uma eles não chamam de telechamada, agora call. Uma call. Todas essas coisas, elas criam uma barreira para quem não sabe o que é call. Para quem não sabe o que é o network. Cria barreira e também nos coloca numa situação de inferioridade que a gente, muitas vezes, pode recuar. Dizer, realmente não é para mim. Exato. Eu não entendo nem a nomenclatura. Exatamente. E quando a gente vai para o mercado de startups, a gente vai falar sobre valuation e sobre várias outras pitch. Nomenclaturas e pitch. Então, acaba que isso é assustador pra gente. Porque a nossa forma de aprendizagem também é uma forma diferente, né? Não é todo mundo que aprende da mesma forma. Existem vários perfis e modelos de aprendizagem. Existe o sinestésico, o auditivo, o visual. E a gente aprende tudo do mesmo jeito, né? Numa nomenclatura específica. E aí, aquilo ali atrapalha. Então, o que eu fiz nas minhas mentorias foi levar um pouco da minha experiência, sempre do que eu fiz, o meu caminho. Mas eu tenho uma visão, eu acho que pode se chamar de dom, sei lá, aperfeiçoei algum dom, alguma habilidade, eu chamaria de habilidade, de visualizar o poder e a potência de uma mulher. Então, quando ela me vem com uma xícara, eu não consigo ver a xícara. Eu consigo ver o que essa xícara pode ter uma causa, e o que essa causa pode vender, e o que ela pode fazer além da xícara, e como é que ela faz para vender como é que ela pode ensinar alguém a fazer uma xícara. Como é que ela cria um pacote especial para essa xícara? Como é que isso vira uma marca pessoal, que agrega... Eu visualizo um mundo de uma xícara. E aí eu consigo mostrar para essa mulher que essa xícara é apenas um objeto. E o que ela tem que vender é ela mesma. Porque não é ela mesma como um corpo de venda, mas ela se vender enquanto uma pessoa potente. Então, eu acho que essa transformação... A mais subjetiva foi o que eu consegui, de certa forma, transformar na vida das mulheres. Foi através do meu conhecimento enquanto uma mulher negra,
consciente sobre o meu papel. Também foi através do que eu aprendi enquanto empreendedorismo, apanhando bastante. Eu aprendi a criar meu próprio material de captação. Tudo eu aprendi sozinha no Google. E aí eu criei formas e pedindo também muita ajuda. Não dá pra dizer que não foi sozinha, não. Sozinha nunca foi. Mas pedindo muita ajuda, assim. Eu digo que eu sou um pouco autodidata, que muitas coisas eu não fiz curso, mas aprendi, né? Mas... a informação tá aí, mas para montar o quebra-cabeça não é fácil. Não. As informações, elas estão soltas. E não são somente as formações, né, Carol, que tu prepara alguém. Senão seria muito simples. Eu vou lá, faço um curso. Sim. E tá resolvido. São muitas camadas sociais. Exato. Camadas de todos os jeitos, de característica de cada pessoa também. Sim, exatamente. Também a gente tem que respeitar esses limites de cada uma, do tempo de cada uma. Porque, às vezes, como eu sou muito acelerada, o meu tempo é amanhã, tu vai criar um projeto, vai ganhar 10 mil. Não, a pessoa, às vezes, vai demorar um certo tempo para ganhar esses 10 mil. E aí, enfim, eu fui criando vários workshops. Inclusive, ontem uma das minhas mentoradas me mandou uma mensagem dizendo que é o 6º edital que ela ganha depois da minha mentoria. Uau! E que ela já ganhou aproximadamente R$500 mil depois que ela fez minha mentoria. Caramba, Carol! Mas essa é uma de várias... né, que hoje em dia ganham 60 mil por mês. Uma delas, inclusive, eu fiz uma mentoria de 4 horas com ela. Eu liguei para ela, fiquei 4 horas conversando com ela. A gente montou um plano de trabalho e o primeiro salário dela foi R$36 mil. Ela me ligava chorando e gritando e dizia assim: eu vou colocar meu silicone! Maravilhosa! Deve estar mais linda ainda de maravilhosa. Silicone. Merecidíssimo. Porque trabalhou, buscou, foi atrás de ti, né? Ela já tinha, na verdade, tudo. Na verdade, todas essas mulheres, elas já têm tudo, né? Na verdade, eu acredito que eu sou apenas uma ponte de conexão. Exatamente. Uma ponte de conectar o que elas têm com o que elas mostram que tem. Na verdade, existe a gente fica inibido, às vezes, de mostrar que a gente é poderoso, que a gente é potente, porque a gente é chamado de exibido, vaidoso, que temos ego. Mas é muito, muito diferente uma pessoa negra conseguir construir sua autoestima e dizer que ela tem ego e vaidade é um desserviço, inclusive, né? Porque a gente precisa construir a nossa autoestima a partir do nada. A partir uma autoestima que a branquitude dizimou. Exatamente. E que tenta todo dia, diariamente, fazer isso, né? E segue. É um plano, né? Existe um plano de desconstrução e de despotencializar as nossas potências. E a forma que a gente aprende as coisas é muito a mãe que ensinou a cozinhar, é a tia. São formas, às vezes, mais lúdicas. Porque a gente não é a partir do que a gente tem, não é sobre o cargo que a gente tem, não é sobre a ocupação que a gente tem, não é sobre as várias cadeiras e faculdades que a gente tem, não é sobre essas questões acadêmicas, não é sobre o que a gente tem, é sobre quem a gente é. A nossa concepção de mundo é a partir do que a gente sente. E essa é a questão principal do que o racismo consegue mexer, é através dos nossos sentimentos. Porque diariamente a gente vai sofrendo violências que fazem a gente não se sentir pertencente a lugar nenhum. Por mais que a gente tenha tudo que é necessário para ter uma confirmação social. A roupa de marca, a faculdade, o pós, o MBA, o doutorado, nunca vai ser o suficiente. E aí, porque eles estragam o nosso lugar de se sentir pertencente. Então, quando a gente consegue construir uma autoestima que diz eu sou e eu pertenço, e pode vir que eu sei que sou e pertenço, essas pessoas ficam extremamente incomodadas. E muitas mulheres não conseguem ter força para continuar por causa disso. Quando eu sempre falo que o racismo é o nosso câncer mundial, porque ele mata o principal que nós temos, que é os nossos sonhos. Muitas mulheres negras não tiveram o direito de sonhar. Muitas mulheres negras nem sabem que existe a possibilidade de sonhar. Então, eu acho que quando eu mostro essas possibilidades através de mim, e através de outras mulheres, elas vêm, se a Carol sonhou e conseguiu, eu posso sonhar também vou conseguir. Isso potencializa, isso inspira. Então, não é, às vezes, né, como dizem, é ego e vaidade. Não é ego e vaidade. É potência que potencializa outras pessoas. A gente só vai conseguir fazer isso olhando outras pessoas como nós. Não adianta nenhuma outra pessoa dizer, você é potente. Mas eu não sei quem é potente igual a mim. Mas eu sei. Se conhecer uma pessoa que veio de onde ela veio, vai ter uma percepção de mundo muito maior, né? Eu fiquei emocionada com essa tua fala, porque é uma fala muito, 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 muito real, assim. E, de novo, né? Sou uma mulher branca sentada num monte de privilégios. Venho de classe média, minha mãe professora do estado. Eu brinco, né, que eu venho do interior do estado, eu morei até os 14 anos numa comunidade rural.
Minha mãe, prof da escola, meu pai, o comerciante do lugar. E estava decretado que eu ficaria ali Sim. no ritmo normal, né? De vai ter o marido e vai tocar sua vida. E eu, enfim, furei um pouco essa bolha. E as pessoas falam, você conhecia Porto Alegre antes de morar aqui? Eu falei, cara, minha mãe, professora do estado. Eu cresci batendo uma sineta, protestando aqui na praça em frente ao palácio, né? Então, a gente, obviamente, eu sinto as dores de ser mulher, eu sinto as dores do gênero, mas eu sou uma mulher branca. E eu não vou sentir e não vou tomar várias coisas, ser impossibilitada. Eu não vou ser impossibilitada de sonhar. Exatamente. Enfim, acho que isso é muito importante para nós, pessoas brancas, conseguirem entender minimamente isso, assim. Não é nem bonito e nem para ganhar nenhum mérito. A gente não tá Sim. nem na média ainda. A gente tá abaixo da média do que se espera de civilidade. Ninguém tá esperando nada lindo. É o mínimo do mínimo. É a reparação histórica que Exato. vamos ter que botar a mão, sim. Então, me emociona muito, assim, em receber aqui no Plano de Voo uma mulher tão potente como você, que contou coisas aqui, assim, sobre transformar vidas de muitas mulheres por esse Brasil a partir da tua dor. Sim. E eu acho que as mulheres têm, né, essa coisa da egrégora, Sim. de se apoiar muito, né, Carol? Para quem está nos ouvindo aí, que está iniciando, está pretendendo iniciar no mundo do empreendedorismo e se tornar uma empresária como a Carol é importante conexões, né, Carol? Exato. Na verdade, toda essa minha transformação e tudo isso que eu consegui fazer foi porque teve muitas mulheres comigo. Eu me conectei o tempo inteiro e eu nunca me conectei no lugar do interesse, eu sempre me conectei no lugar da genuidade, de forma genuína. Então, para mim, por exemplo, quando eu conversei com o Thaís Araújo, parecia que a Thaís Araújo era uma amiga de infância. Quando eu conversava Amiga! com a Eliane Dias, existia um lugar de, claro, referencio elas o tempo inteiro, e não só elas, como várias outras, né? Minha própria tia, Luísa Helena de Barros, que foi ministra. Então, assim, a gente Maravilhosa! É bom que a gente... Uau, gente! É muito bom ouvir tantas referências, e de novo, como uma mulher branca, e tenho tantas referências de mulheres negras, né? E a sua tia, e também acho que uma referência muito grande. Tu tocaste antes, né, no nome da Maju. Eu sou uma jornalista, e para mim e para um grupo muito grande de jornalistas com quem me relaciono, a gente se reuniu para ver a primeira vez, assistir ao primeiro Jornal Nacional da Maju. Porque representou também nós, mulheres brancas. É muito maluco isso, a potência dela, que sobrou até pra gente, nos beneficiou também, assim. Claro. E eu penso naquele vídeo daquela criança, eu tenho salvo no meu computador, que eu brinco, né, que quando eu tô meio deprê, eu vou lá e dou play naquele vídeo, que é a criancinha parada na frente da TV falando... Sou eu. Sim. Então, essas costuras, né, Carol, elas são importantes, e dentro do empreender dos negócios, também são importantes conexões, encarar... Outra palavra em inglês está na moda, né? Sim. Fazer collab, buscar uma parceira que tem um negócio do lado. Sim. Nós somos mulheres que fomos criadas para viver em rede. Nós somos mulheres que, vamos dizer que nós vivemos em teias. Né? E quando a gente vai conectando essas teias, assim, eu acho que a gente vai ganhando força e criando um lugar seguro também, né? Porque a teia, ela vai te dar uma segurança. Então, se a gente não está conectado, a gente vai se sentir sozinho, porque nesses ambientes, o empreendedorismo, ele é solitário. Ele é um sonho teu, individual, que tu quer levar esse sonho para o mundo, que tu quer mostrar para os outros quem tu é. Mas quase ninguém acredita numa empreendedora, essa é uma verdade. A gente fica, nossa, legal a ideia dela, mas é isso, é uma ideia. As pessoas não compram ideias, as pessoas compram pessoas. Então, é algo muito importante que, quando a gente vai pensar no produto, se a gente não pensar na gente mesmo, o produto ele vai se esvair, porque o produto, todos os lugares existem.
produtos. Mas agora, quem está por trás do produto, quem é essa pessoa, quem é essa imagem, o que ela representa para mim, é o que vai fazer essa empreendedora ter sucesso. Então, isso significa também as relações que a gente vai tendo, né? As conversas que a gente vai tendo, as colaborações, as parcerias que a gente vai fazendo. Se a gente fica sozinho vendendo um produto, a gente vai ficar sozinho vendendo um produto para poucas pessoas. Mas se tem várias pessoas falando do nosso produto, falando da gente, vai ser muito mais fácil de vender, porque o marketing melhor que existe é o boca a boca. É o melhor. Não adianta, não adianta. Sempre vai ter alguém para dizer, compra da pessoa tal, tem docinho. Se alguém me pedir docinho agora, eu chamo na hora uma pessoa aqui e já mando. Porque tu é cola. Exatamente. Além de ser cola, né? Essa rede que Negras Plurais, por um tempo, eu me lembro que eu já mentorei mais de 500 mulheres. Né, das minhas mentorias pessoais, mas eu mentorei para a Rede Mulheres do Brasil, eu mentorei para o Sebrae, eu mentorei para a própria Mulheres do Brasil, para a Rede Empreendedora das Mulheres e tantas outras redes, para a Feira Preta, fui embaixadora da Feira Preta também, fiz projetos pro Afrolatinas, fui mentora de vários outros projetos também, além dos meus, né? Então, acaba que, fazendo um todo ali, no meu WhatsApp tem mais de 20 mil contatos. De pessoas que não são 20 mil pessoas que não me conhecem, elas me conhecem. Elas já conversaram comigo, eu já falei com 20 mil pessoas, eu já perguntei como é que elas estão, porque minhas conexões sempre foram assim. Como é que você está? Ah, tô bem. Tá bem mesmo? Porque isso é uma programação que a gente tem, né? De dizer que tá bem. E eu sempre me preocupei com o que as pessoas sentiam. Então, automaticamente, eu sempre me conectei com as pessoas a partir disso, inclusive, né? É a minha energia ancestral, eu digo que é a partir do que eu sinto. Isso é quemético, né? Isso é uma origem nossa enquanto povos negros, povos originários, a gente tem um lugar do sentimento muito forte. A forma que a gente vê o mundo é de outra forma, porque como a gente é atravessado também de outra forma, a gente precisa se nutrir de outra forma, que é a partir de quem a gente é, né? A nossa essência como um todo. Então, como é que eu vou ter uma essência sem me preocupar com a essência do outro? Como é que eu vou pensar em eu estar forte se eu não sei se o outro está forte? Essa também é uma concepção de coletividade que a gente tem, que é nesses nossos quilombos, né? Chamaria, nós temos um quilombo, não só um quilombo específico de território, mas nós temos um quilombo ancestral e um quilombo de afeto. Nós somos totalmente afetados uns pelos outros. Se uma mulher negra acontecer qualquer coisa com ela, nós estaremos totalmente afetados. E só nós sentimos a dor pela outra mulher. Por mais que outras pessoas tenham empatia, a forma que a gente vai sentir é muito mais violenta, porque são sempre os nossos corpos, né? Sempre. São sempre os nossos corpos. Mas eu acho que a gente vai mudando, assim. Minha linha sempre é muito propositiva, intencional, de tipo... Somos potentes. Sabe disso? Se preparem, porque a gente tá vindo. Sabe disso? Eu sei. Sabe até quando que tu é potente? Sabe que isso que tu criou é a mesma coisa que Beltrano criou e que hoje tá ganhando tanto? Não sabia. Então tá. Então é importante saber. Que a mesma roupa que tu vende hoje a R$100, uma marca vende praticamente igual por R$500. Por que tu não tá vendendo por 500 também? Então, é mostrar sempre a potência. E falar sobre potência, tocar nessa ficha o tempo inteiro, potência, é importante. Até que isso fique natural pra nossa vida. Porque não é isso que falam pra gente. O que falam pra gente é que a gente é insuficiente. O que falam pra gente é que a gente não pertence. O que falam pra gente é que a gente fica onde eles querem que a gente fique. Essa é uma concepção já natural, né, do mundo que a gente vive. Então, quando alguém diz que tu é potente, nós somos potentes, eu sou e você também é, isso vai alimentando a nossa força, porque só nós conseguimos nos retroalimentar. Antes da gente entrar um pouquinho aí no teu novo cargo aí, qual é o futuro do Negras Plurais? O que vai acontecer? Já pode contar alguma coisa? Estamos trabalhando para isso, na verdade. Spoiler, gente. Na verdade, a empresa ela ficou administrada hoje em dia pela minha mãe, né? Porque eu não posso administrar duas empresas. E como eu tenho um cargo a rede de apoio. Exato. Minha mãe ficou como a administrativa. E aí, tem 2 pessoas que trabalhavam comigo que viraram as gerentes, né? As diretoras da Negras Plurais. Então, elas estão criando aí projetos para que, em breve, a gente consiga colocar eles na praça. Mas a gente está reformulando essa espinha dorsal, né? Porque como eu sempre fui a cabeça, às vezes faz falta ela falar comigo, mas eu não consigo mais tempo de me dedicar muito a Negras Plurais. Mas com certeza a Negras Plurais é minha filha, que eu chamo minha filha próspera, minha filha que é uma filha leve, a minha filha que me traz desejo, alegria, e que eu consigo visualizar nessa minha filha Negras Plurais
não só a minha potência, como a potência das mulheres negras do Brasil inteiro e do mundo. Nessa filha, eu consigo ver o quanto ela é abundante, o quanto ela é fértil, né? O quanto ela fertiliza outros solos, assim, para dar continuidade. Eu vejo que as Negras Plurais, para mim, é realmente uma filha muito abençoada, assim, uma filha que eu recebi, eu vejo ela como um chamado, eu vejo ela como um envio da ancestralidade. Acho que não fui eu que construí, eu fui apenas a que executei. Eu acho que existem algumas almas aí, algumas entidades, alguns orixás, o universo inteiro dizendo: faz isso que tu é corajosa para fazer. E eu fiz. Então, eu acho que eu só sou realmente esse elo da conexão da Negras Plurais. Negras Plurais é a minha filha que eu mais amo, que ela sempre me deu muita alegria, me deu muita prosperidade, me deu muita leveza e gerou muita transformação, não só para os outros, mas como para mim, enquanto pessoa. Ela foi realmente o ideal daquilo que eu não consegui ver em outro lugar. Então, eu criei meu próprio mundo através das Negras Plurais, eu criei minha própria bolha, meu próprio ideal, e me realizei muito, fui muito realizada com tudo que eu fiz com Negras Plurais. E aí, aceitar esse novo cargo é desafio! E aí que eu quero saber. E aí, tananana, toda essa tua trajetória, Carol, toda essa tua energia, toda essa tua dedicação para todas essas mulheres aí, foi o que te conduziu a esse convite, a esse posto de secretária adjunta da Justiça, extremamente importante, uma secretaria extremamente importante para a transformação social. Como é que foi? Me conta primeiro como é que foi. Como é que tu recebeu o convite? Conta um pouquinho pra gente, assim. Tá. Tu tava esperando já, tipo, eu acho que vão me convidar pra ser. Não, na verdade, eu nunca imaginei. Tu tem algum envolvimento? Já foi candidato a alguma coisa? Tem algum envolvimento político? Nunca tive nenhum movimento político. Nunca tive nenhum grupo. Nunca tive nenhum ambiente que eu projetasse uma ideia de estar no governo. Nunca foi uma vontade, nunca foi um sonho. Olha isto! E agora? E aí, em dezembro... Achou que era uma pegadinha? Achei. Vamos bloquear esse celular aqui que tá me ligando? Só tá passando o trote. Então, a secretária extraordinária, Lisiane Lemos, indicou meu nome. Por favor. Uma deusa. Obrigada, governador Eduardo Leite, por ter trazido essa mulher tão importante, tão potente. Acho que o Estado ganha demais com a presença da Lisiane. Com certeza. E aí Somos ela fã entregou... de carteirinha, eu sou, tá? Eu também contando. sou. Eu também sou. Lisiane Lemos me ligou e disse: olha, eu a princípio vou ser secretária. Isso é um assunto que tá em off, acho que fora por dezembro ou começo de janeiro. Acho que janeiro. Eu queria saber se tu aceita ser diretora étnico-racial da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Eu acho que ninguém melhor do que tu para fazer parte desse cargo. Eu disse: tu aceita? Eu disse: olha, Lisiane, se vindo de ti, é um pouco difícil de negar. Como dizer não pra Lisiane? Como dizer não? Não tinha essa possibilidade de dizer não para ela. E aí ela, então, vai encaminhar teu currículo pro Matheus Wesp, que é o secretário. Aí o secretário fez uma entrevista comigo e disse: gostei muito do teu currículo, se estiver disponível. Eu disse: olha, se eu tiver como tocar, né, Negras Plurais, de certa forma, e a parte de diretoria, é possível sim que eu vá. Vou pensar, não dei resposta porque eu ia pensar mesmo. E não só pensar, como eu iria conversar com todas as pessoas que me rodeiam para confirmar se isso era bom e positivo para mim, para minha imagem que eu construí, né? E aí chegou o momento que ele voltou dizendo: olha, na verdade, o cargo que a gente pensou para ti é como secretária adjunta, porque eu entreguei o teu currículo junto com outras mulheres e o Eduardo Leite gostou muito do teu currículo e pediu para te convidar para ser secretária adjunta. E ele também disse que ele escolheu 3 currículos e enviou para o Eduardo, e o Eduardo escolheu o meu. E aí eu disse: bom, agora fica um pouco mais irrecusável. E aí eu disse: vou pensar, e acho que sim, acho que claro. Não, fiquei meio sem saber o que fazer. Sim, não, não sei, não, eu acho que sim, vamos lá. E aí eu aceitei, né? Mas não era nada assim ainda muito certo. Nunca foi certo. Vamos ver, porque até ser nomeado, nada é certo. Nada. Né? Até que não tiver o teu nomezinho no diário oficial. Exatamente. Aceitei o convite porque eu acreditava e acredito, né, que dentro do sistema é um pouco diferente de como é que eu estava. Totalmente diferente, na verdade, claro, né? Claro. Fora foi onde eu criei meu mundo ideal, onde eu tinha um controle, onde eu conseguia fazer as coisas andarem da minha forma. E ali dentro as coisas já têm uma forma, né? Ali dentro das secretarias, como o estado todo, ele já existe uma forma e eu teria que me adequar a essa forma.
ok, estamos aí num processo de estágio probatório de nós mesmas, né? Eu acho que tem muito isso. Eu tenho uma mente muito veloz, uma forma de agir, né? Construída através do que eu tive que fazer para a minha empresa Negras por Elas acontecer. E aí aceitei esse desafio acreditando que é possível fazer as políticas de dentro, né? Porque se a gente tem uma Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e quem são esses humanos que a gente está falando, né? Que direitos humanos são esses, né? Porque a concepção de direitos humanos foi desconstituída, né? Através de uma narrativa de que direitos humanos era para bandido, e que bandido bom é bandido morto, e bandido morto bom é negro. Terrível isso, terrível, terrível. Mas os direitos humanos é para nós mulheres, os direitos humanos é para pessoas trans, é para pessoas idosas, é para pessoas com deficiência, é para criança, é para adolescente, é para todas as pessoas. De uma certa forma, eu acredito que a direitos humanos ela é transversal em todos os ambientes, né? Ela precisa conversar com a educação, ela precisa conversar com a saúde, ela precisa conversar até com as obras, habitação, ela precisa conversar básico, com planejamento. Tudo. Então, eu achei uma grande oportunidade, aceitei o desafio. Estou ainda aprendendo como é que lida com esse processo, né? De ser secretária adjunto do Matheus, né? Dessa secretaria que é tão importante. E tô aprendendo e tô querendo, sim, levar alguns projetos aí, criar alguns projetos incríveis. Espero ter apoio aí de todos para conseguir construir. Porque a minha ideia de quando eu aceitei estar nesse lugar é para deixar o meu legado. Né, que eu já venho construindo esse legado há muito tempo, que é um legado que não é para mim, é para os meus filhos, é para deixar herança mesmo, coisa que a gente não tem, né? Então, quando eu vim para cá, eu pensei, não sei se vai dar para ter herança, mas pelo menos para deixar um legado do que eu, enquanto Caroline Moreira, uma mulher negra, que venho de um projeto meu, que criei, cresci muito, né? Não só financeiramente, eu acho que financeiramente foi pouco ainda. Acho que poderia... Pessoas que chegaram onde eu cheguei, com certeza, se não fossem negras, já estariam se aposentando. Mas é uma concepção de... Deixei esse histórico, né? A secretaria teve uma pessoa que fez isso. E que não fui eu, com certeza, quando consegui, de fato, entregar os projetos que eu acredito, não vai ser uma construção Caroline, né? Vai ser uma construção secretaria. E aí, eu sei que dentro dessa secretaria tem muitas pessoas, tem muitos humanos ali dentro, que a minha presença pode auxiliar, né? Porque eu tenho realmente um olhar muito empático com a humanidade, né? E então, acho que esse espelho, que as pessoas sentem muita vontade de chegar a mim, porque se sentem, de certa forma, representados, se sentem à vontade, se sentem acolhidos. Eu acho que só nisso já vai fazendo uma grande diferença. Só o meu corpo político ali dentro já faz uma diferença. Mesmo se eu não fizer nada. Só o teu corpo estar ali. Já é de extrema importância. Mas fazer nada não vai ser o que eu vou fazer, não, né? Não é o teu estilo, né? Eu já entendi que não é. A ideia é fazer, né? Vamos ver se a gente consegue. Já que eu vim, é pra fazer. Eu quero fazer, exatamente. Estou disposta a fazer muitas coisas por nós, enquanto pessoas negras, enquanto mulheres, enquanto LGBTs, que ia mais, enquanto todas essas injustiças que a gente sabe, né? E eu sou uma filha de Xangô, né? A filha de Xangô, muitas vezes, ela enfrenta muitas batalhas para ser justa. Então, eu sei que nunca é fácil estar em nenhum desses lugares, nem enquanto empresária e nem enquanto secretária. Né? Eu acho que todas as mulheres enfrentam a barreira de ser secretária. Sendo uma secretária negra, eu pode ter certeza que algumas barreiras que eu vou enfrentar podem ser um pouco maiores, mas nada do que eu já não esteja acostumada, né? Pode a gente vir vai preparada. Não precisava vir, né? Tanto também. Relaxem um pouco. Relaxa. Eu acredito que faz parte do processo, assim, né? É raro ter secretárias negras. A gente teve secretárias negras, acho que em 2011, se eu não me engano. Teve uma secretária negra. E agora temos duas, né? Eu adjunto e a Lisiane Lemos. Então, são 54 secretários e 2 mulheres negras. Então, acho que é importante esses corpos estarem nesses ambientes e principalmente fazendo essas movimentações para a política pública ter um outro olhar também, né? Para a gente trabalhar aí um letramento, para a gente poder colocar isso de dentro para fora, de fora para dentro, né? A gente consegue. De novas perspectivas. Exatamente. Ai, gente, Vocês viram que eu chamei a secretária de Carol, né? Durante toda a entrevista. Que bom, mas né? Já vou avisar, antes de começar, nos bastidores, eu perguntei se podia ter essa intimidade toda. Mas eu já tô aqui achando que sou amiga da Carol, gente. Já tô querendo fazer várias coisas. Ela deixou minha cabeça fervilhando.
Infelizmente, já estamos aqui conversando há 1 hora. E nem parece. E nem parece, eu tenho um montão de perguntas ainda para fazer. Mas eu sei que a sua agenda é apertada. Então, a gente já vai deixar aqui esquematizado para uma próxima visita. Para a gente continuar com esse papo aí. Trazer também, contar sobre novos projetos que você está fazendo dentro da secretaria ou do teu projeto, teus projetos pessoais. Tu é uma super parceira do Sebrae, né? Então, a gente já está super tranquila com isso. Que recado tu deixa para as mulheres empreendedoras, os empreendedores, os empresários e empresárias que estão nos ouvindo? Então, dá para dar 2 recados, eu acho. Pode, aqui tá liberado. Eu acho que primeiro o recado para os empresários, aqueles que estão com a caneta e com o dinheiro na mão, né? Vamos apoiar empreendedoras que ainda não têm esses recursos. Eu acho que se a gente conseguir, não é redistribuição, mas é fazer realmente um pouco mais pelas pessoas que precisam. Que eu acho que se a gente consegue ter essa consciência de que se eu crescer, eu posso pegar uma parte da minha fatia do bolo e dar para alguém, entregue para essas mulheres. Escute essas outras mulheres que estão vendendo seu bolo, que estão vendendo seu artesanato. Apoiem outras mulheres. Só o fato de alguém acreditar nessas mulheres faz com que elas acreditem em si mesmas. E mulheres que estão empreendendo, que sei que é difícil, também digo que se olhem no espelho todos os dias e conte para você mesmo a sua própria história. Revisitem nas suas memórias quem vocês são, a partir de onde vocês vieram. Nunca duvide da capacidade de transformação que cada uma de vocês tem. E nunca se esqueça de se olhar nesse espelho. Eu acho que, inclusive, esse é um presente que eu ganhei, que meu pai disse que era para eu ter sempre comigo um espelho, para eu nunca esquecer quem eu sou. E eu sou filha de Xangô com Oxum, com certeza sempre me olho nesse lugar do espelho, porque quando eu olho para frente eu vejo a minha imagem, mas quando eu olho atrás de mim tem toda uma história. Então eu acho que o espelho ele pode ser um bom mecanismo aí de construção de autoestima diária. E é isso, obrigada. Nossa, muito, 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 muito obrigada, Carol, pelo teu tempo, por tanta generosidade. E eu espero poder continuar te assistindo e acompanhando todo esse trabalho que tu faz, que é algo incrível e que tem uma dedicação pessoal também, né? Uma entrega pessoal. Lá na sua casa, seus filhos também esperando a mamãe, mas a mamãe tá aqui cumprindo algo gigantesco, impactando na vida real das pessoas. Então, Plano de Voo, Sebrae, em meu nome, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. E aquele obrigado especial é para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Lembre-se, escute os nossos outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe também nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.